Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém, igreja. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, porque a gente estuda, a gente se aplica, né? E chega uma hora que a gente tem que levar adiante, né? Não pode ficar aguardando, né? Se a gente é o cântaro, então a gente tem que derramar água para onde a gente for. E quando a pastora disse, fulano, tu vai trazer a palavra, né? A gente para, a gente se consagra, a gente se santifica, a gente se aplica, né? E já daí o Senhor já começou a falar comigo, porque é muito bom quando a pastora avisa, e quando ela não avisar, né? Então, acerca dessas coisas, como Paulo fala, a gente tem que estar pronto, é antemão, antes que os mesopotâmios cheguem, então antes das coisas ser faladas, a gente tem que estar pronto, seja por uma palavra de ministração, acerca de uma palavra de oferta, que o Senhor não chamou a gente para ficar sentado, o Senhor chamou a gente sobre cabeça, né? Então a gente não vem para a igreja com esse pensamento, olha, hoje eu vou só assistir, hoje eu vou só me alimentar, porque quando eu vim para Remidos eu não queria era nada mesmo, não. Eu falava, Deus, eu não quero, vou ficar só sentada. Mas, enfim, não é como eu quero, é como o Senhor quer, né? Então, acerca dessas coisas, o Senhor já tem trabalhado em cima de mim, falando que a gente tem que estar pronto, sim. E quando a gente começa a se separar, se aplicar, é um negócio doido, desenfreado, é investida do diabo, que vem da onde a gente nem espera. Ontem, nossa, meu Deus, ontem eu falei, não é possível. Fulano que eu não falo há 50 mil anos ainda manda as coisas para te perturbar, para tirar do centro da vontade, quer que a gente se ire, quer que a gente peca, mas graças a Deus, eu louvo a Deus que a gente ainda mantém a nossa integridade, né? E a palavra a qual o Senhor me deu está em Lucas 16, a partir do versículo 19, a parábola do rico e do Lázaro, que é muito conhecida, todos já conhecem, que a igreja acompanha a leitura comigo, que fala assim: ora, havia um homem rico. Todos acharam? A partir do 19. Amém, igreja? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham, lambiam as chagas, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água na ponta de seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em vida e Lázaro somente males, e agora esse é consolado, e tu atormentado. E ele também disse: Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó meu pai, que mandastes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouço-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependei-se-ão. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, e ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, igreja? Até aqui. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui estudar acerca da parábola do rico e do Lázaro. O Senhor falava acerca dos fariseus, né? Na época que os fariseus viviam segundo a lei deles, aquilo que alegrava e engrandecia o coração deles. Não, e quando Jesus começou a pregar,
os fariseus começaram a zombar. Não tem nada a ver o que o Senhor está falando, a debochar do próprio Cristo. E os fariseus são pessoas soberbas, avarentos, né, que se procuram somente coisas de valores. E o Senhor começou a pregar sobre o rico e o Lázaro. E a palavra fala que, porém, no versículo 19, havia, então houve, aconteceu, é uma história literal. Realmente Cristo quis abordar algo que aconteceu. Então não é uma história ilustrada, é algo literal que realmente aconteceu. Houve o rico, houve o Lázaro, houve a morte, houve o sepultamento. E acerca dessas coisas, o Senhor queria alertar os fariseus, né? Que houve um homem rico que vivia regalado, expandido, cheio de linho fino. Acerca dessas coisas que o Senhor alertava os fariseus, falou assim: vocês não podem servir aos dois senhores. Um você tem que amar e o outro você deve odiar. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon, que é o Deus do dinheiro, da vaidade, da riqueza. E o Senhor começou a alertar acerca do rico e do Lázaro. E houve sim, realmente. Lázaro morreu, foi levado aos anjos ao seio de Abraão, e o rico morreu e foi sepultado e foi para o Hades, lugar de tormento, lugar de dor. E acerca dessa palavra, o Senhor começa a nos ensinar que realmente ao céu, ao inferno, há sim o seio de Abraão, e a nossa conduta no dia de hoje vai nos levar onde a gente escolher. Assim o rico, assim o Lázaro, houve realmente essa história, o Senhor nos alertou em cima disso e quis abrir a visão daqueles fariseus acerca daquele tempo que eles estavam vivendo, porque eles pregavam somente para eles mesmos, pregavam coisas que só alegravam o coração dele. Quando Jesus veio para derrubar tudo aquilo, para falar que ele veio para o judeu e ele foi rejeitado, os fariseus não aceitavam, debochavam, não acreditavam. E o Senhor falou: não, há sim condenação, sim. Vocês acham que vocês vão fazer tudo o que vocês querem e não serão condenados? Há um lugar de tormento, há um lugar de ranger de dente, há um lugar de perturbação, e o Senhor nos alerta sobre essas coisas. E acerca desse tempo, a gente tem que viver os mandamentos, aplicar diante da nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E eu creio também que acerca desse tempo, falando nos dias de hoje, a Remidos tem vivido o tempo da oportunidade. Que mesmo a gente tem vivido um momento ruim, não só a Remidos, todas as igrejas, o Senhor tem sido misericordioso. Mesmo temos perdido alguns membros, foram sepultados, está no seio de Abraão, não sei, Deus quem sabe. Membros que não conseguem hoje estar aqui, não sabemos o motivo, mas hoje eu e você estamos. Então essa palavra é para a gente. Porque o Senhor, eu falo do tempo da oportunidade, porque mesmo em tantas dificuldades, o Senhor levanta alguém, dá ensinamento na palavra, a gente aprende, porque podemos ser ancião em dias, né, missionária Sandra? Podemos ter 100 anos, né, Sandra? Acerca da palavra de Deus, temos algo novo para aprender. Temos todos os dias algo novo, porque muitos já ouvimos a pregação do rico e do Lázaro, né, igreja? Já ouvimos, e acerca dessa palavra eu tinha um entendimento totalmente diferente. E quando eu comecei a orar ao Senhor, eu falei: não, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma palavra diferente, uma revelação diferente acerca dessas coisas, né? Que o Senhor venha falar e nos alertar e mostrar o caminho a qual devemos caminhar, que não venhamos pecar contra ti, que a gente venha viver os princípios, porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam no Senhor. E eu falei: Senhor, então o Senhor me deu uma revelação da palavra, que o Senhor venha dar o direcionamento acerca para a gente fazer aquilo que te apraz. E quando o Senhor começou a falar do rico e do Lázaro, começou a falar do Hades, né? E do Hades encheu os olhos no 23. Estando em tormento, viu de longe Abraão e Ló no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água na ponta de seu dedo e me refresque. Língua para que estou atormentados nessa chama. O Senhor quis mostrar para os fariseus que, independente de qualquer situação, eles acham que eles podiam viver uma vida de regalia, cercado do dinheiro, vestido de linho e púrpuras, e eles não queriam saber nada de Deus, porque eles pregavam Deus, mas eles não viviam aquilo acerca das coisas de Deus, né? Eles acham que depois da morte haveria uma outra oportunidade, já cai por terra aqui, que o Senhor já falou: há um abismo muito grande. Quem está no Hades não pode ir para o seio de Abraão. Quem está no seio de Abraão não pode. É fruto das nossas escolhas. É fruto das escolhas que temos nos dias de hoje. O Senhor nos alerta acerca dessas coisas. É fruto.
O rico quis viver a vida que ele escolheu, ouvindo o que os fariseus pregavam. Lázaro, no hebraico, Lázaro quer dizer Eleazar, a quem ajudou o Senhor ou a quem Deus ajuda, porque mesmo Lázaro vivia na sua miséria, com doenças e chaga, mas é qual o Senhor o ajudou, a qual o Senhor ajuda. E hoje nós somos no papel de Lázaro, porque ainda a gente tem a oportunidade de ter a ajuda de Deus. Creio eu assim, né? Lendo essa mensagem, eu falei, nossa, como é interessante, né? Mesmo num lugar de tormento, cai por terra essa teologia da ressuscitação dos mortos, né? Porque quem morreu e ressuscitou foi o próprio Jesus, e não haverá outro que faria isso. E o próprio rico falou assim: não, manda lá Lázaro, porque ainda tenho meus 5 irmãos. Fale com ele para que não venha para esse lugar de tormento e de dor. E ele falou assim: não, Abraão, não, meu filho. Lá tem Moisés, lá tem os profetas, lá tem ainda quem pregue, lá tem quem pregue, porque a gente vê, eu vendo a Tâmina e a Tainara, a gente fala assim, nossa, como é bom, né? Como é bom servir a Jesus, como ainda a gente não pode cansar de pregar, de falar do amor de Deus, porque realmente é terra de investimento, né? Então, acerca dessas coisas, o Senhor anima o nosso ânimo e fala: continue pregando, continue fazendo as coisas de Deus, continue vivendo um princípio, porque a gente prega, mas e que a gente vive o que a gente prega? Será que realmente a gente vive o que a gente prega? E eu falo para o Senhor, Senhor, me alinha, que eu venha viver todo dia aquilo que eu pregue, porque é difícil, igreja, a gente viver aquilo que a gente prega. Senhor, eu quero ter o fruto do Espírito, né? Eu quero ser mansa. Eu falei, eu quero ser mansa, é uma ligação, eu já quero pecar, Deus. Nossa, eu já quero fazer igual Pedro, eu já quero tirar a espada, eu já quero descer a espada. Eu falei, meu Deus do céu, é uma investida. Eu falei, meu Deus, mas amém, né? E acerca dessas coisas o Senhor fala, ainda os profetas. Então a gente vê que ainda vale a pena pregar a palavra. A terra de investimento, a Moisés, aos profetas, aqueles que buscam entendimento da palavra para pregar, porque a gente não pode, se for da nossa carne, a gente já não consegue nada. Fala assim, ó, fulano, Deus fez isso na minha vida. Não, realmente é para testemunhar, para edificar a fé dos irmãos, mas a gente tem que falar o que Deus faz. Ó, vai lá na igreja, não sei o que, na igreja é uma bênção. Não, a gente tem que pregar a igreja, a gente tem que pregar o que Jesus faz, o que Jesus fez, entendeu? Porque a gente fala, hoje temos 2 irmãs que fizeram idade, né? Eu começo a lembrar a quando o Senhor me chamou, a qual o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, e foi muito pouco tempo. Eu falei, quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu comecei lá na Bispa Fátima, foi muito rápido. Deus usou a vida da Bispa e falou assim, irmã, vai ser muito rápido. Gente que te viu na rua, quando te vê, você vai estar casada, com família. Eu falei, para de ser louca, irmã. Você tá louca? Eu tenho só 16 anos. Eu falei assim, não olha para a tua idade. Jeremias, quando começou a pregar, ele já tinha 8 anos. Não olha para a sua idade, porque a gente pode ser ancião em dias, não importa. Na velhice nós daremos os nossos melhores frutos. Eu falo do tempo da oportunidade, que a gente estamos na oportunidade de estar aqui aplicando, aprendendo as coisas de Deus, para que a gente não venha errar por falta de conhecimento nem de sabedoria, porque a Remida está vivendo esse tempo da oportunidade, da gente se aplicar, porque a gente já estudou muito sobre o tabernáculo e todo dia eu aprendo algo novo, a qual eu não sabia, a qual o Senhor abre a minha visão espiritual, porque a gente fica preso em cima de doutrinas humanas que não é de Deus. A gente aprende muito, realmente, igreja, receba isso, é o tempo da oportunidade de aprender das coisas de Deus, de se alinhar, de não fazer mais errado por falta de conhecimento. O rico, não porque ele não tinha conhecimento, que ele só ouvia aquilo que enchia o coração dele. O Senhor falou, você não pode amar 2 senhores, ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. É só a gente ligar a televisão que a gente vê que o dinheiro é a raiz de todos os males. É irmão que mata outro, é pastora que mata marido, por quê? Por causa do dinheiro, por causa da ganância. O dinheiro corrompe. Então a gente aprende. Então o rico ouviu aquilo que enchia o seu coração, aquilo que alegrava, aquilo que dava para ele uma visão, porque o fariseu era aquilo que eles via, porque dentro o Senhor falava assim, vocês são hipócritas, vocês são avarentos, vocês não recebem essa palavra, entra pelo ouvido, é como música para os seus ouvidos, vocês ouvem,
vira as costas e finge que nada aconteceu. Não há mudança, não há transformação. E a Remidos tem vivido o tempo da oportunidade. O Senhor falou mesmo que a gente ia caminhar num tempo novo, e nesse tempo novo a gente vai caminhar com entendimento, com sabedoria. E o Senhor vai falar acerca dessas coisas, igreja. E quando Moisés fala, não vamos mandar ninguém, não, porque morto não fala com ninguém, não vai ressuscitar ninguém. Quem ressuscitou é o próprio Jesus. Não, se eles não acreditam nem em Moisés e nos profetas, como que eles vão acreditar acerca dessas coisas? Então, igreja, atente nossos ouvidos, atente o nosso coração acerca das coisas espirituais. Quando eu vou orar ao Senhor, eu sempre falo, Senhor, abre a minha visão acerca das coisas do reino, né? Porque às vezes a gente quer misturar o pessoal com o espiritual, e essas coisas não dá certo, igreja. O próprio Jesus, quando encontrou com João Batista antes de ir para Galileia, houve o burburinho, o falatório, que Jesus batizava mais do que João Batista, e Jesus não tramita em uma via pessoal. A importância, quando a gente prega o reino de Deus, a gente tem que deixar as nossas coisas pessoais da porta para fora da igreja. Não podemos misturar essas coisas e trazer para dentro da casa de Deus, porque aqui a gente estamos para pregar a palavra de transformação, a palavra de mudança. E acerca desses tempos, o Senhor tem nos ajudado, tem nos aperfeiçoado em cima de todas as coisas. E a palavra do rico e do Lázaro quer nos alertar acerca de tudo isso. Que o que temos a fazer? Nós escolhemos o nosso caminho, para onde a gente quer ir. Queremos ir para o seio de Abraão ou queremos ir para o mar de tormento? Porque há o seio de Abraão, há o inferno. Jesus virá, recolherá, não importa. Uma coisa é certa, a morte e a vinda de Cristo. É para quem crê, para quem não crê, é uma coisa certa, Jesus virá. E a morte é uma única certeza que a gente tem também. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não sabe. Hoje a gente está com saúde, amanhã a gente cai em casa bem, entendeu, igreja? Então é uma coisa certa, é o tempo da oportunidade, o Senhor tem dado graça, tem levantado pessoas para nos ajudar, e só não se envolve quem não quer, porque quem não é espiritual não discerne essas coisas, porque não é fácil, não é fácil. Eu falo de mim mesmo, eu venho do estudo, que às vezes eu saio do serviço, Sandra, eu não sei nem para onde, que lado está o ponto, porque eu estou cansada. Falo, Deus, mas a minha necessidade espiritual é maior do que a minha necessidade carnal. Eu quero fazer a escolha certa, eu quero ir para o seio de Abraão. Antes que Jesus venha, me leve para um corpo incorruptível. Eu quero fazer o que é certo, eu não quero olhar para a esquerda e nem para a direita, igreja. Atente-se assim essa mensagem do rico e do Lázaro, que eu falei, Senhor, eu quero ser fiel à palavra, eu quero trazer uma palavra rápida, objetiva, que os irmãos venham a entender qual é a necessidade das coisas espirituais das nossas vidas, né? Quando o irmão falou assim que a gente vinha trazer dízimos em cima de tudo, então a gente tem que ofertar ao Senhor não só com o dinheiro que está no nosso bolso, porque acerca das coisas materiais, o Senhor faz, sim, Ele faz, eu sei que Ele faz. Eu vejo para mim mesma, eu falo, Senhor, como? Como que vive como vive? Como que faz o que faz? Eu não era ninguém, meu Deus. Não que eu seja alguma coisa, não, que eu não sou nada, mas eu creio no cuidado de Deus, né? Eu creio que eu falava assim, quando eu engravidei da Lívia, que eu casei, a minha mãe falava assim, você é uma criança, vai passar fome as duas. E desde quando ela nasceu, eu vejo o cuidado de Deus, desde o vestir, como o Senhor, como o Lucas falou aqui, a gente dorme, a gente acorda, a gente levanta, porque o Senhor cuida da gente, entendeu? Acerca dessas coisas, a gente vê o cuidado de Deus, o cuidado, o zelo para aquele que escolhe viver os princípios, os mandamentos da palavra, a gente vê os cuidados. Então, essa parábola do rico e do Lázaro, acerca do cuidado de Deus, que o cuidado que Deus teve com Lázaro, o destino do rico, nós temos as nossas escolhas, temos o livre-arbítrio, sim. Vem quem quer, se envolve quem quer, discerne quem quer. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. A palavra fala isso. Se você não tem entendimento, peça a Deus. Você está com algum problema com seu irmão, senta, conversa, resolve. Não fica com contenda, conversação, falação. Não fica, senta, resolve, porque isso é um mal. É um mal que tem que sair da igreja, não pode.
A gente tem que caminhar em paz, a gente tem que entender que isso não é nada, igreja, isso é matéria. O Senhor tem algo melhor para nos oferecer. Há muito tempo eu já andei cego, eu falava para o Daniel. Ele falava assim, você tem que caminhar mais, Adriana, você tem que ir mais para a igreja, que não sei o quê. Eu falei assim, eu vou quando der. Eu falava assim, não começa não, eu vou quando der. Quando eu puder ir, Deus sabe da minha necessidade. Eu falo, eu sei. Às vezes a Sandra me manda mensagem, fala assim, não foi por quê? Eu falei, não vou, eu vou quando der. Eu vou quando eu puder. Irmã, ora a Deus, para Deus te tirar de lá, para você estar mais na igreja, para você se alimentar das coisas de Deus. Falei, Sandra, Deus sabe da minha necessidade, eu vou quando der, Deus sabe que eu preciso trabalhar. E o Senhor tem me mostrado, eu estou há 5 meses sem trabalhar, mas não tem faltado nada na minha casa. O Senhor tem honrado, tem aparecido situações, a gente tem visto a providência de Deus em muitas áreas, porque a gente começa a fazer nossas escolhas, a gente começa a se aplicar as coisas do reino, a se alinhar. Eu falo, Senhor, me alinha para me fazer aquilo que te apraz, para fazer aquilo que alegra o seu coração, que a gente venha ser útil na casa de Deus. Acerca das coisas espirituais, é bom a gente sentar, ser alimentado. Amém? É um tempo bom, é um tempo para todas as coisas. O Senhor está nos aperfeiçoando. A gente acha que a gente vai se aperfeiçoar, só vai se engrandecer. A gente não, a gente tem que levar adiante. Entendeu? E acerca dessa palavra, creio eu, né, que o Senhor quer nos alertar acima dessas coisas, que há uma escolha em cima de tudo que a gente faz. E eu falei, não, realmente, Senhor, eu tenho visto que o Senhor tem sido comigo, tenho visto o cuidado de Deus através não só de mim, da minha família, daqueles que nos acompanham. Então, eu tenho visto tudo isso. Eu falei, não, Deus, então me alinha, me ensina, me ajuda. Não é fácil, igreja, a gente deixar de viver a vida que a gente vivia, que alimentava o nosso ego, enchia, porque eu falo até hoje, se é para ir trabalhar ou para ir para a igreja, eu prefiro ir trabalhar, porque eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Às vezes eu paro e penso assim, falei, Deus, mas para que tanto dinheiro assim? Meu Deus, Juliana saía às 5 horas da manhã na sexta, chegava em casa, deixava a bolsa, ia trabalhar de novo, chegava no outro dia às 6 horas da manhã, pra quê? Pra quê? Daí a Sandra ficava, vai morrer lá. Que evangeliza uma vida assim? Falava, você vai morrer, você não tem 30 anos, você tá trabalhando pior, você tá passando fome? Não, fome nós não tá, mas é porque é a avareza do coração. Pastora Maria, a avareza. Daí eu ficava naquele negócio doido que eu precisava trabalhar, que não sei o quê, mas não precisa tudo isso, não. Daí foi, irmão. Acho que a Sandra orou tanto que eu falei, Deus. Eu e a Sandra, eu falo pro Daniel, eu e a Sandra é que nem Sara e Agar, é matando na unha. Falo assim, Deus, eu tenho que suportar essa irmã. Tenho, Deus, eu tenho que suportar. Tenho que receber essa irmã na minha casa, Deus. Eu tenho, Deus, que receber. Eu tenho que tratar bem essa irmã, porque na casa dela não me dá um copo d'água, mas vai lá em casa, né, Toninho? Vai lá em casa, trato bem, faço as coisas que ela gosta, Deus sabe. As meninas testemunham, Deus sabe. Mas eu tenho que viver, tenho, porque a gente não concorda em muita coisa, mas a nossa mentalidade muda, é acerca do reino de Deus, a gente não concorda. A gente discute. Não concordo, irmã. Acho que você está com uma visão errada a respeito disso. Você tem que pensar acerca das coisas espirituais. Não concordo, irmã. Mas eu aprendo com ela aprende comigo. Entendeu? E a gente prioriza as coisas do reino. Que é o nome do Senhor tem que ser glorificado. Não eu. A gente só é o canal. A gente só é o canal. Hoje o Senhor nos levantou para ser o canal, para alimentar outras vidas, que quando amanhã eu não puder, você não puder, essas vidas que foi alimentadas estarão aqui pregando, ministrando acerca das coisas de Deus, para falar o que o Senhor é bom, que Ele faz, que Ele é dono do ouro, que Ele é dono da prata, que a gente vê a provisão do Senhor, a gente vê os cuidados de Deus. Eu vejo igreja, eu estava num momento assim que eu falei, Deus, é só um milagre, mas eu vejo gente que nem me conhece bater na minha porta e falar, olha, eu estava orando, o Senhor mandou eu vir aqui. Visitou a minha necessidade, visitou a minha angústia. Então a gente vê que o Senhor cuida, que o Senhor zela. E eu sempre falando, Senhor, me dá uma palavra, confirma, daí a gente vê as oportunidades, a gente vê os irmãos falando, eu glorifico a Deus, porque a gente tem andado em unidade. Se o irmão fala uma coisa, eu concordo, não, se o irmão pregou assim, sim, eu confirmo a oração do meu irmão.
eu quero andar em concordância, eu quero andar alinhado acerca de Deus. Então, quando a gente concorda, quando alguém fala algo aqui, a gente tem que concordar que a gente tem que andar alinhado, porque não é o que eu penso, o que você pensa acerca das coisas, é o que Deus quer fazer a respeito, né? Eu penso assim, eu tenho uma visão de certas coisas e o fulano tem uma outra visão. E eu falo, Senhor, mas nos alinha, que a gente venha andar em entendimento, que o nosso nome não venha para nada, mas o nome do Senhor venha a ser glorificado acerca de todas as coisas espirituais, carnais, que a gente não venha viver a paga de se engrandecer, encher o nosso bolso, encher o nosso orgulho, porque a gente não somos nada. Você liga a televisão, você vê gente que olha, você fala, fulano, não acredito. Nossa, era tão bom samaritano, ajudou tanta gente, fez isso, fez aquilo, mas nada ficou oculto, igreja. O Senhor sonda, lá em Jeremias fala, enganoso é o coração do homem, é enganoso, o nosso coração é enganoso, e o Senhor vai nos recompensar segundo as nossas ações. Acerca do rico e do Lázaro, o Senhor vai nos alertar acerca das nossas escolhas. É muito bom, mas é muito bom, porque o Senhor fala que a gente teremos vida abundante, teremos sim, mas teremos uma vida abundante com princípios. A gente não venha se corromper para ter uma vida que não é a qual o Senhor escolheu para a gente. Porque a gente já vê o próprio Lázaro não tinha nada, tinha ferida, cheirava mal, comia das migalhas, comia do que sobrava, do que caía fora da mesa. Mas aonde Lázaro foi parar? Se ele se corrompesse como rico, ouvisse aquilo que o coração dele estava querendo ouvir. Não, ele não se corrompeu. Preferiu andar segundo os princípios da palavra, igreja. Eu quero que a igreja receba essa palavra. Eu queria ser mais rápida, objetiva, fiel à palavra. Eu falo para o Senhor, não é no muito falar, né? Não é no muito falar. Às vezes a gente fala muito, os irmãos não recebem nada. A palavra não dá entendimento. Os irmãos mastigam uma palavra que faz mal. Então a gente tem que ser rápido e objetivo. Porque eu falo sempre para o Daniel, acerca da palavra da ministração, a gente tem que entender que a gente vive num país que a gente tem a liberdade de pregar o evangelho. A gente não tem que falar de Cristo só na oportunidade que é nos dada na igreja. A gente tem que falar de Cristo para todo mundo, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Então, a oportunidade de pregar o evangelho no Brasil é muito bom. Então, acerca dessas coisas, a gente tem que fazer bom uso da oportunidade, porque tem países que a gente vê que não pode mencionar o nome de Deus. Eles não acreditam. Vai lá na Indonésia falar que Jesus é bom, salva, liberta, que você vai ser cortado, degolado. Então, a gente tem que entender que hoje a gente estamos aqui, a gente temos a oportunidade de engrandecer e louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom. Entendeu, igreja? Então, se a gente estamos aqui numa manhã de um domingo, que você poderia estar na sua casa, fazendo as suas coisas, alimentando a sua carne, fazendo coisas que não ia te acrescentar em nada, o Senhor escolheu você, isso é uma oportunidade, temos que ser grato, porque a gente tem uma pessoa que ministra sobre as nossas vidas, uma pessoa que busca, que se separa, que vem falar acerca das coisas de Deus, então a gente tem que entender, se a gente está aqui, é uma oportunidade que o Senhor nos dá, que a gente não escolheu nada, é o Senhor que nos escolheu. Amém, igreja? E essa palavra que eu queria trazer, que venha com o entendimento dos irmãos, né? Que essa palavra venha ser plantada, venha dar frutos, que cada um faz as suas escolhas, né? Mas se os fariseus achavam que depois de tudo aquilo, depois da morte, eles seriam uma oportunidade, eles não têm, igreja. Porque a palavra fala, o que tiver que fazer, faça agora. Faça agora, não deixa para depois. Se tiver que louvar, louva. Se tiver que pregar, prega. Se tiver que vir aqui no estudo aprender. Ah, irmão, eu tenho 20 anos de crente, mas tem que aprender. É ancião em dias, mas a palavra do Senhor acerca de várias coisas, o Senhor sempre tem algo novo. O Senhor sempre tem uma orientação nova. Não, eu sou evangélico desde o berço, eu conheço de Gênesis, Apocalipse. Mas vai ler de novo para ver se Deus não dá uma revelação nova. Vai ler de novo. Vai se aplicar de novo. Porque eu fico maravilhada. Eu falei, Senhor, eu amo o ministério da palavra, porque eu leio, eu escuto, eu vou procurar acerca da teologia que o Senhor quis falar.
E o Senhor, eu vejo ministrações, eu falo assim, nossa, o Senhor me deu algo totalmente diferente acerca dessa palavra. Nada que se compare, é um algo novo. Então, acerca das coisas de Deus, o Senhor tem um algo novo, uma ministração nova, um bálsamo novo, uma nova direção, para a gente não vir andar enganado, igreja. E eu queria agradecer a pastora, né, pela oportunidade, pela confiança, e acerca dessas coisas, igreja, hoje a gente vem estar pronto. Quando a gente começar a ser pego de surpresa, a gente não venha ser envergonhado, porque a gente se separa, a gente tem que se aplicar. Acerca dessas coisas, a gente tem que estar pronto, sim, com uma palavra. Se você louva, seja sempre com o seu louvor preparado, um louvor bem ensaiado. Venha oferecer o seu melhor dízimo, o seu melhor louvor, a sua melhor função. Que eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu quero ser útil na sua casa. Eu quero ser útil, eu quero ter uma utilidade. Eu não quero lá só ficar arrumando briga, confusão, não. Eu quero ter uma função, eu quero ser útil, eu quero ser o canal que alimente pessoas. Então, acerca dessas coisas, igreja, esteja pronto. Das coisas de Deus, o Senhor sempre tem algo novo para nos revelar. Se você tem um ministério da palavra, leia, se aplique. Cai por terra toda a preguiça. Porque quando a gente aprende das coisas de Deus, a gente abre a nossa visão acerca do reino de Deus, a gente cai toda a cegueira espiritual, cai por terra. Porque a gente vê que a Bíblia nos instrui. Se a gente quer viver a plenitude acerca de tudo que o Senhor fala, de todas as promessas do Senhor, a gente tem que viver os princípios da palavra. E a gente aprende a ser fiel, a caminhar justamente, íntegro, reto nas coisas de Deus, é lendo. É se aperfeiçoando, né, Diácono Lucas? É se aperfeiçoando acerca das coisas de Deus. E eu falo, Senhor, eu quero me aprender sim, eu quero me aperfeiçoar. Eu quero falar algo correto. Eu quero falar aquilo que o Senhor me orientar. Então, receba essa palavra, igreja, acerca do rico, do Lázaro, das oportunidades que a gente venha receber, a gente venha se envolver nas coisas de Deus, porque não adianta ficar sentado, igreja, a gente tem que se envolver. Se você não prega, se você não louva, seja útil na igreja. Oferte o Senhor com o seu trabalho. Se você não tem uma porta de emprego, oferte o Senhor com aquilo que você sabe fazer. Sabe fazer uma cantina? Ajude na cantina. Investe. O apóstolo Paulo, aquele que semeia com amor, o Senhor lhe retribuirá. Seja fiel ao Senhor no pouco, no pouco que você tem, que o Senhor vai lhe retribuir. Porque o que vale é a intenção que você faz as coisas na casa de Deus, né? O Senhor sonda o nosso coração e a balança do Senhor, ela é fiel, ela é justa. O peso da balança do Senhor é justo. Não adianta você pagar de bom samaritano, mãe dos órfãos. A gente vê aí, bom samaritano, fulano tem 100 filhos, que não é deles. Ah, eu cuido, eu dou alimento. A gente vê aí, igreja. Não fica oculto, não. Deus trará clara todas as obras encobertas. Não vai ficar em oculto. O nosso galardão está no céu. Então a gente tem que entender que a gente não faz para agradar ninguém, a gente faz para agradar o Senhor. E a igreja recebe essa palavra e eu agradeço a oportunidade.